A violência contra policiais é uma realidade cada vez mais frequente. Em 5 anos, 1.770 profissionais foram assassinados. Os dados são de um levantamento feito pelo Ministério da Justiça entre 2009 e 2013. No programa Artigo 5º de hoje, você vai saber o que muda com a entrada em vigor da lei que aumenta a punição para quem comete crime contra policiais e familiares. O artigo 5º assegura que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia determinação legal. E também diz que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. E para falar sobre a violência contra policiais, eu recebo no estúdio da TV Justiça Rafael Augusto Alves, advogado criminalista e conselheiro da OAB do Distrito Federal, e Carlos André Bindá Prachedes, defensor público do DF e professor de Direito Penal. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Doutor Rafael, a Constituição estabelece as consequências para quem pratica um crime considerado hediondo. A punição é bem mais rigorosa do que para os crimes comuns, não é mesmo? Sem dúvida. A ideia de se instituir um título como crime hediondo supõe a existência de um crime que tem uma reprovabilidade mais acentuada por representar uma agressão mais intensa à ordem jurídica. Então nós temos penalidades um pouco mais severas do que os crimes comuns e também temos alguns efeitos processuais também mais drásticos em relação a essa tipologia de crimes. Doutor Prachedes, esse relatório que a gente mostrou no início do programa mostra também que 75% desses crimes foram cometidos quando os policiais estavam fora do serviço. Isso significa que essa categoria é vulnerável a todo momento? Sem dúvida, é uma atividade de risco. Ser policial no Brasil, notadamente policial militar, hoje é uma função de risco, né? Tanto aqueles que estão no exercício da função e até mesmo em casos de policiais que são alvejados e são atingidos até quando não estão no exercício da função. Então, na verdade, o legislador optou por fazer essa proteção em cima dessa categoria, né, mais vulnerável realmente. E a lei que transforma em crime hediondo o assassinato de policiais e seus familiares entrou em vigor em julho deste ano. O maior rigor na punição visa inibir a violência cada vez mais frequente. A Lei 13.142 foi criada com o intuito de aumentar a proteção dos agentes de segurança, não só nos horários de trabalho. Tem que ser em razão na função, trabalhando, ou em razão dela, porque às vezes pode ser uma vingança. Não é? Foi em razão dela. Ele está de folga, foi morto, mas foi em razão da função. Então se enquadra na lei. Passou a ser crime hediondo e qualificado o assassinato de policiais civis, militares, rodoviários, federais, integrantes das Forças Armadas, da Força Nacional de Segurança Pública e do sistema prisional. E também torna o crime de homicídio qualificado contra esses integrantes do órgão de segurança pública, lesão corporal gravíssima e lesão corporal seguida de morte como crime hediondo, trazendo uma série de consequências, tornando o crime inafiançável, insuscetível de graça, anistia, indulto, aumentando o prazo para a progressão de regime e da liberdade condicional. Para os policiais, essa legislação pode prevenir novos casos de violência contra a categoria. Todos os infratores tomarão conhecimento. Ele sabe, se ele atentar contra a vida de um policial ou seus familiares, ele responderá por esse crime de maneira rápida. Doutor Rafael, a gente viu aí o delegado falando que quem cometeu um crime desse tipo vai responder de maneira rápida. Esse tipo de crime tem prioridade em julgamentos? Bom, não existe ainda um dispositivo que consagre essa prioridade, embora já haja uma proposição legislativa que cria essa prioridade no Código de Processo Penal. Mas, por hora, ainda não temos uma disposição expressa nesse sentido. Doutor Prachedes, mas pela experiência de vocês, tornar um crime hediondo ajuda a coibir esse tipo de violência? A lei dos crimes hediondos, na sua concepção original em 1990, não arrefeceu a criminalidade violenta. Então, nós compreendemos, eu tenho a percepção de que, ainda que compreenda a necessidade de proteção à atividade de quem exerce uma atividade de risco, de que isso seguramente também não representará, não arrefecerá o ímpeto da delinquência violenta no Brasil. E o senhor, doutor Rafael, o senhor acha que pode ajudar ou não? A intensidade da pena já há muito tempo
não é contramotivo em relação às pessoas se demoverem a não praticar os crimes, né? A raiz da criminalidade ela é muito mais profunda e nós precisamos de incursões mais estruturantes no que toca à criminalidade. Só a agravação da pena tem se mostrado ineficiente nesse sentido. Agora, esse maior rigor, ele vale só para quando o crime tem alguma relação com o fato da pessoa ser policial? Como é que se determina que foi motivado por isso? Talvez o eixo de interpretação é saber se o crime foi motivado por conta de uma atuação da função pública do policial, né? Ou se em função dessa atividade exercida. Agora, é claro, né? Saber se determinado crime teve como motivação isso é uma exploração dentro do processo, a partir dos testemunhos, a partir de todo o enredo concreto do qual se revestia aquele crime. É a partir daí que nós vamos conseguir formar o elo entre a função pública exercida do policial e a motivação do crime praticado. Isso vale também para quando é crime contra os familiares dos policiais, doutor Prachedes? Essa nova lei, 11.342, ela alcança, além do policial, de todo o agente e autoridade previsto no artigo 142 e 144, também o cônjuge ou companheiro e os parentes consanguíneos até terceiro grau. Então, veja que a lei deixa bem claro, em razão dessa condição, porque não é só pelo fato de se, por exemplo, matar a esposa de um determinado policial que o sujeito, o autor, vai responder, né, de forma mais gravosa, de acordo com essa lei. Tem que ficar provada essa relação de causalidade, ou seja, de que matou a esposa, por exemplo, porque sabia que a esposa tinha uma relação com o policial militar. Doutor Prachedes, e como fica no caso dos profissionais que já se aposentaram ou foram para a reserva? A lei fala em razão da função ou em decorrência dela, né? A princípio, isso aí talvez, seguramente será uma questão de interpretação, de como vai ver aí as primeiras decisões na jurisprudência. Eu entendo que não atingiria, por exemplo, quem está fora do serviço público. Ele está mais nativa, não está mais nativa. Seria mesmo o agente ou a autoridade que está no exercício do cargo, né? E aí também estendendo aos parentes, de acordo com o que nós falamos. E a nossa equipe foi às ruas para saber se as pessoas têm dúvidas sobre o tema. Vamos conferir a primeira pergunta. As pessoas que trabalham no presídio também estão protegidas pela essa nova lei? Doutor Rafael, a gente já falou que vale para quem trabalha no presídio, mas depende da função ou é para todo mundo? O preso não se relaciona só com o carcereiro, pode se relacionar com outros profissionais, né, que acabam ajudando naquela tarefa de executar a pena e até de vigilância. Então, se o crime tiver essa motivação e se essa função está alocada dentro desse trabalho maior que é o serviço penitenciário, eu não vejo razão para se excluir essa hipótese. Bom, nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Vamos ver. Se algum parente de policial for agredido por conta de vingança, o agressor poderá sofrer punições mais graves? Doutor Prachedes, o maior rigor na aplicação da punição vale só para lesão corporal contra policiais ou também contra os familiares destes? Inclui também os familiares, né? Os cônjuges, companheiro, né, e parentes consanguíneos até terceiro grau, da mesma forma como os policiais, né? E incluindo também a informação, Flávia, que a lei alterou o artigo 129 e acrescentou o parágrafo 2º, né, para estabelecer uma causa de aumento de pena para quem comete lesão corporal contra policiais, né, e os parentes consanguíneos até terceiro grau. E aí também cabe a informação, considerando hediondo aí o artigo 3º da lei, é uma lei de 3 artigos, considerando hediondo também a lesão corporal gravíssima e a lesão corporal seguida de morte contra policiais, contra membros das Forças Armadas e os parentes consanguíneos até terceiro grau. Agora a lei fala em parentes consanguíneos. Como é que fica no caso de um filho que foi adotado, então? Pois é. Então, a princípio, nós temos que nos apegar ao que está na lei, né? O filho adotado, né? Como não há aí hoje pela nossa legislação, pelo nosso direito, qualquer distinção no tocante ao estado de filiação, provavelmente isso é uma questão de
que a jurisprudência seguramente vai se manifestar no seguinte, que no tocante da inclusão também do filho adotivo também, que estaria também protegido na lei, né? Seria uma questão de hermenêutica, de interpretação mesmo. Doutor Rafael, só para a gente encerrar esse bloco aqui, o que é caracterizado como lesão corporal? Lesão corporal é a conduta de alguém que ofende a integridade corporal de alguém ou a saúde de outrem, e dentro desse universo nós temos gradações em termos de ofensa à saúde ou à integridade de outrem. Daí falar-se de lesões graves, e nesse caso da lei de lesões gravíssimas, ou seja, são ofensas à saúde ou à integridade corporal que são associadas a outros eventos até mais graves, como por exemplo o aborto, como por exemplo uma invalidez permanente, a perda de um membro ou função. Esses eventos, quando associados à lesão corporal, acabam por classificá-la dentro de uma escala de gravidade maior, e também a lesão corporal seguida de morte, que é aquela onde o sujeito pretende apenas lesionar o outro e, por uma culpa, acaba evoluindo ao óbito diante daquela conduta praticada. Esses crimes de lesão corporal gravíssima, como dito, e seguida de morte, quando contra policiais, é que foram incluídos aí no rol de hediondos. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje estamos falando sobre violência contra policiais. Aqui no estúdio, eu converso com Carlos André Bindá Prachedes, defensor público do DF e professor de Direito Penal, e com Rafael Augusto Alves, advogado criminalista e conselheiro da OAB-DF. E nós temos mais uma pergunta feita por um telespectador para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos ver. Queria saber se quem mata um policial pode ficar até 30 anos preso? Doutor Rafael, a lei fala em pena máxima de 30 anos, mas o que é levado em consideração na hora de dosar essa punição? Bom, aí o juiz tem que se ater a um critério que a lei chama de critério trifásico. Existe uma série de circunstâncias que são levadas em consideração na mensuração dessa pena. Então, o juiz ele vai ter que colher todas essas circunstâncias a partir do processo em concreto, para daí ele mensurar entre pena mínima e pena máxima. É um procedimento eminentemente técnico que o magistrado tem que seguir à risca para que a sentença tenha validade. Bom, e vamos à última pergunta feita nas ruas. Quem cometeu o crime antes dessa nova lei pode ter a pena aumentada? Doutor Prachedes, a lei só pode retroagir para beneficiar o réu, não é mesmo? Isso é um dogma, um valor do nosso direito penal brasileiro. Né? Princípio penal constitucional, portanto, após a entrada em vigor dessa lei, né, a lei só vai alcançar os fatos ocorridos a partir agora da sua edição. Tudo aquilo que eventualmente existir para trás, aqui evidentemente não vai poder ter esse tratamento mais rigoroso da nova lei, né, por causa do princípio da retroatividade, da impossibilidade da retroatividade da lei que prejudica, que é mais severa. Agora, muda alguma coisa? Se a pessoa já estava presa, por exemplo, e ainda não tinha sido julgada? Não, vai ser julgada, né, com base na legislação vigente à época do fato, né, com base no princípio tempus res actum, né, ou seja, aplica-se a lei, né, vigente à época do que o fato foi praticado. Essa lei não vai ser aplicada, por quê? Por causa que o fato foi praticado sob a vigência da lei anterior. Então, evidentemente, isso não vai ter qualquer repercussão, o fato da pessoa estar presa ou não, ela vai ser julgada, né, sob a vigência da lei, né, que estava vigente na época do fato. Ocorre o fenômeno da chamada ultratividade da lei penal. Se a lei penal que não existe mais, ela vai ter ultratividade. Bom, e você, o que acha dos crimes contra policiais e familiares serem considerados crimes hediondos? A nossa equipe foi conferir as opiniões. A polícia, ela está aí para nos defender, e a partir do momento que o policial sai de casa para exercer o seu trabalho, ele está saindo sem saber se vai voltar. Então eu acho muito importante ter essa lei. É uma evolução, né, para a segurança das pessoas, dos familiares dele, e também para garantir mais um pouco de dignidade da profissão deles. Eu tenho um tio policial, eu fico feliz que a família dele agora está mais protegida do que antes, e essa lei está servindo sim para o Brasil. É até interessante, né? Para diminuir essa onda de crime contra policiais, que vinha tornando frequente, né? A lei tem que ser mais rigorosa.
o policial está aí, enfrenta assim, esses bandidos aí para proteger a sociedade e fica muito vulnerável. Então acho correto, demorou essa atitude, essa ação. Eu acho importante para proteger quem nos protege e que possa também unir mais a sociedade com os policiais, um respeitando o outro. Doutor Rafael, a gente viu uma das entrevistadas falando aí que demorou essa ação. Essa já era uma reivindicação antiga da categoria? Sim, isso já vinha sendo debatido há algum tempo. Agora, todo processo legislativo tem a sua maturação, né? E, embora essa lei tenha sido aprovada, vamos dizer assim, a toque de caixa, né? Mas já era uma reivindicação antiga, sim, da categoria. Doutor Praxedes, de modo geral, a população tem aprovado essa lei? Olha, Flávia, eu entendo que a opinião dessas pessoas reflete aí o senso comum. Na verdade, não há como negar isso, né? Agora, evidente que isso reflete um pouco um lado da moeda, né? Também há uma questão também que é justamente, né, o outro lado do policial militar hoje que está praticando atos, né, de extermínio nas comunidades pobres, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, que evidentemente não teve esse tratamento mais rigoroso também. O senso comum, ele percebe, né, ele se sente com um certo identificado com o trabalho da polícia, que não há nenhum problema em relação a isso. Apenas que do ponto de vista de nós conhecermos realmente como a questão funciona no Brasil, a polícia, ela também hoje não está a salvo de uma crítica com relação à atuação dos seus membros, né? É isso apenas que nós estamos colocando, apenas isso. Agora, o senhor está falando aí da má atuação de alguns membros da polícia. Isso ajuda a aumentar até a violência mesmo? Por exemplo, o bandido já sabe que muitas vezes ele entra em confronto ali e acaba perseguindo policiais que estão agindo de forma correta também? Eu entendo que sim. Colocando as duas situações para se fazer essa análise, para nós aqui, eu entendo que o comportamento do policial, o policial o que é? O policial é o Estado ali. É o Estado que está ali presente naquela ação. Que eles praticam um ato de violência nas comunidades, praticando um ato de assassinato contra alguém. Esse ato, até comparativamente para nós, é até mais grave do que aquele que se volta contra o policial. A nossa percepção a respeito dessa questão é de que o Congresso Nacional quis fazer deu um tratamento mais... um tratamento de proteção aos policiais. Para nós haveria outras formas de se proteger a carreira policial, né? Gratificações pela atividade de risco, porque, Flávia, é uma atividade de risco. Ser policial isso não tem hoje, como questionar. Não tem como questionar. Ser policial hoje no Brasil, principalmente nas grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, até Brasília menos, né? Mas nas grandes capitais do Nordeste, hoje é uma atividade de risco. Como é que se protege esse profissional? Com benefícios, dando condições melhores de trabalho, com segurança, né? Como o Estado tem dificuldades de planejar isso, de operacionalizar isso, o caminho sempre é no direito penal, através de uma legislação para recrudescer a pena para quem comete crime contra os policiais. Nós aqui vemos aqui com muita reserva essa lei, ainda que pelo ambiente político no país a gente vê isso como algo natural. Doutor Rafael, e o senhor, como é que vê essa situação? O que poderia ser feito, além de uma lei como essa, para poder proteger realmente a categoria? Como dito, a atividade é de risco, né? Aliás, né, viver hoje em dia é arriscado, né? Sobretudo numa atividade tão nobre quanto é a da segurança pública. Então, a lei não vai, por si só, implementar um certo grau de proteção, vai implementar um certo grau de castigo em quem atenta contra isso. Talvez a forma de dar maior segurança a esses profissionais que arriscam suas vidas é investindo na polícia, investindo em treinamento, em recursos materiais, enfim, na assistência social também em relação a esses profissionais é importante. Talvez o somatório dessas iniciativas talvez repercutam um maior grau de conforto e isso possa refletir numa excelência na prestação de serviço e isso
por consequência também diminui o risco na atividade que ele exerce. O outro entrevistado falou ali da questão de unir mais a sociedade com a polícia. Como é que isso pode ser feito? Olha, isso é uma via de mão dupla, né? Porque qual é o papel fundamental do policial, se a gente pudesse traduzir numa palavra? É proteger o cidadão. Então, quando a gente observa essa lógica e esse discurso da guerra contra o crime, né, da guerra das cidades, vê que isso está inserido dentro de um caldo de cultura, onde às vezes a polícia ela vai para o confronto. Claro que o confronto é natural nas ocorrências que acabam por aparecer, mas a gente nunca pode perder de vista que a polícia existe para proteger o cidadão, né? E a partir do momento que a polícia exercer esse papel constitucional, eu tenho certeza que a sociedade retribuirá o apreço, assim como em relação a outros membros da segurança pública. Nós poderíamos citar, por exemplo, os bombeiros militares que, até pela característica do seu trabalho e até, às vezes, por prestar um serviço de excelência, acabam tendo um maior apreço da sociedade do que, por exemplo, os policiais militares. Agora, é importante que se diga, isso não é culpa do policial, né? Porque às vezes a gente personifica o debate para aquele policial da nossa rua ou para aquele policial que é colocado na berlinda por conta de um ato de violência, como a gente vê no noticiário. Isso é uma questão estrutural de Estado, né? E isso é um outro debate absolutamente profundo também. E para o senhor, doutor Prachedes, o que pode ser feito aí para fortalecer realmente a categoria e provocar maior união com a sociedade? Eu acho, Flávia, que o momento é muito propício para que todos nós, Estado e sociedade, né, possamos até repensar a própria polícia, né? É preciso compreender que a polícia, como muito bem disse o doutor Rafael, ela tem que ser uma polícia cidadã, para todos os cidadãos, não somente para as pessoas, para um determinado perfil de pessoas. Então, nesse particular, é que nós precisamos repensar essa polícia. Enquanto nós não tivermos uma polícia com uma cultura de respeito aos direitos humanos, não dá. Por exemplo, a minha opinião pessoal que eu tenho a respeito da polícia é a melhor possível. Eu faço júri em Brasília aqui, eu cumprimento os policiais militares no tribunal do júri, batendo continência para eles. Eu tenho um respeito profundo, mas a questão aqui não é essa. A questão é de nós entendermos por que essas questões estão acontecendo no Brasil. É isso. Essa união, como você colocou, ela, para a nossa avaliação, ela está muito longe de acontecer. É preciso realmente que a polícia possa haver uma revolução na ação da polícia, que é uma instituição de Estado fundamental, né? Nós entendemos que é preciso nós pensarmos que polícia nós queremos para o futuro do Brasil. Bom, e com essas constatações, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Prachedes, doutor Rafael, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e obrigada também pela sua companhia. Quer fazer parte do nosso programa? É só mandar a sua sugestão de tema para artigo5@stf.jus.br. E você também pode rever este e outros programas acessando tvjustiça.jus.br. Até a próxima semana.